Bem, isso é uma história que já vem de 20 anos atrás. Na realidade, o grupo... Desculpa, deixa eu só encostar um bocadinho. O grupo começou com 3 elementos. E entre os 3 elementos que começou o grupo, um deles ainda aqui está presente, que é o Nelson. Eu ainda não morri, é isso. Mas não vai morrer agora, com 200 anos. Pronto, o grupo começou com 3 elementos. O Milton da Cruz, meu irmão mais velho, o Nelson José, que foram colegas na 4ª classe, lá em Angola, numa escola na 147, e o Wilson João. Entretanto, nós pertencíamos a uma igreja, pertencemos a essa igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, Templo C de Maculus, e dentro deste coral, desta igreja, tinha um coral que era o Coral Ovelhinhas. Entretanto, sendo adolescentes, indo na escola dominical, decidiu-se que por que não fazermos um grupo para cantar também na escola dominical? E assim fez. 3 meses depois, eu andava com eles mais um pouquinho fugindo desse assunto. Ele era o puto do Milton. E acabei ingressando no grupo. Não tinha, desculpa, só cortar aqui. Eu ouvi antigamente que tinha um elemento do vosso grupo que não era do Maclus, que era do Ministério Kazenga. O Toninho Azaf e o Júlio Saron são do Ministério Kazenga. Pois. Quer dizer, eram do Ministério Kazenga. Cresceram no Ministério. Ok. Quem é que era da São Pedro, ok? É o Toninho. Então é mesmo. Era o Toninho, o Júlio era da sede de Kazenga. É isso. Entretanto, nós fomos cantando 4 elementos, depois entrou um outro que foi o primeiro líder do grupo, chamava-se Norberto. Fomos cantando, fomos desenvolvendo. Chegou uma altura que este integrante saiu e ainda era em 2003, se a memória me recorda. Pronto, fizemos uma espécie de rifa, lançando sorte, para criar uma liderança no grupo, e a liderança foi formada. Aí fomos crescendo, fomos cantando, e chegou um período que foi um período difícil, ou melhor, naquele percurso todo, depois entrou o Nicolau, também era nosso irmão lá na escola dominical. Não, faz só uma pausa. Quando eu entro no Nicolau, eu gostava de contar como é que eu entrei, porque eu não entrei só assim, né? Entrei bem. Vale perdoar. Conta então a tua versão. Bem, então, eu cantava na escola dominical as minhas músicas. E aí eles eram meus pagos. Eles ficavam a ouvir, pá, esse rapaz canta bem. E tem uma música que foi escrita pelo meu irmão, que é, acho que o Nelson recorda-se, que é: sempre que eu quis estar com meu Deus, algo de mal tentava impedir. Caía e levantava. Então cantei esse louvor na escola dominical, como era o hábito de cantar sempre na escola dominical. E então ficamos amigos. Andávamos, eu seguia eles para os sítios onde o Sarão ia cantar. Mas eu não tinha a ideia ou a pretensão de fazer parte do grupo. Então fomos cantar numa igreja do Prenda e eles lá foram chamados para cantar. Eu estava na rua sentado aí no sítio. Lá eles viram: Nicolau, temos visto que você escreve muito bem, o grupo está precisando de alguém para escrever para nós. Não, Quer dizer, eles chamaram só porque escreve, não é porque... Brincadeira. Mas foi exatamente nesse momento que eu depois comecei a fazer parte do grupo. O grupo já existia mais ou menos quanto tempo antes? Quando eu não sei exatamente, mas foi mais ou menos nesse período. Tu entraste em que ano, lembras? Não. O grupo surgiu em 2001. Propriamente em 2001. O Nicolau, acho que tu entras pouco tempo depois, 2004, 2003, por aí. Foi um percurso que foi... Ok. Yeah. Mas o grupo, Ajustando quando as coisas. foi formado, foi por 3 Três elementos. Três Eu, elementos. O Milton, O Nelson... eu, Sim. Nelson,
Milton, que é o irmão dele mais velho, Sim, sim. e um rapaz chamado Wilson Paulo Paulo João. Ok, Yeah. ok. Pouco, só que ao longo do tempo, mais ou menos por aí em 2007, 2008, não, 2006 por aí, o Milton acaba se ausentando. 2006. Peraí, deixa eu ver se eu compreendi. Telmo, você tá a ouvir isso? É assim, deixa-me aplaudir aqui uma coisa. Põe palmas aí, por favor. Quero aplaudir uma coisa. Acho que vocês estão a nos dar aqui só uma coisa, só para cortar e ficar claro, para saber o que eu pedi, salvas de palmas. Nós temos que aprender sobre liderança. Liderança nem sempre é pelo tempo. E vocês deixando isso claro. Ou seja, quem vos lidera não é o fundador. Não, nada tem a ver com isso. Aquilo foi... E por acaso o homem que nos lidera é o que menos sola no grupo, que tem menos solo, né? Que canta menos no grupo, assim, música, responsabilidade musical. É o que canta menos. Para muitos é o que menos aparece, que é ele, porque muita gente pensa que eu sou o líder, porque eu apareço um pouquinho mais, né? Pá, isso tem a ver se calhar com a maneira de expressar de cada um. E aí, pronto, ele está como líder há quase 15 anos, né? Quase Uau. 15 anos. Yeah. Uau. Eu acho que é uma história que as pessoas vão Na verdade, é líder porque tinha que ter um líder, ele metemos lá como líder. Mas todos nós trabalhamos como uma equipa mesmo. Mas eu penso, eu já é penso... bom que a liderança seja aberta. Exatamente. Independentemente de algumas pessoas depois darem a cara, mostrarem, mas sendo um grupo de homens jovens, então não há autoritarismo. É a liberdade e a compreensão. Yeah. Acima de tudo, nós partilhamos a ideia de a maioria ter muitas vezes a capacidade de A opinião que prevalece é a da maioria. Olha, eu já penso que a liderança, tanto a liderança como os elementos que fazem parte do grupo, segundo a minha análise, é extremamente espiritual. Yeah. Porque já tivemos amigos que queriam fazer parte do grupo e não fizeram. A forma como eu fui escolhido também foi muito espiritual, digo eu. E a forma como o Elvis foi o líder foi tipo o lançado à sorte, assim conforme aconteceu com os diáconos, os primeiros diáconos. Oramos, fizemos uma rifa. Exato. E ele calhou como. E é que o perfil do Elvis é o perfil realmente exato. Líder. Sim, É realmente pacífico. líder. Yeah. É o mais... Se fosse eu, talvez o grupo já estaria destruído. Se fosse exatamente. Não, isso que ele está a falar é verdade. Muita gente diz que eu tenho atitude de líder, mas não tenho autonomia de líder. Yeah. Se eu usasse a minha atitude com autonomia de líder, eu talvez estragava o grupo. Yeah. Então o que me freia, o que me retém, me coloca no meu devido lugar, é o fato de eu não ser líder. Eu tenho outra função no grupo, diretor técnico, mexo nas vozes, mas não passo disso, porque tem alguém que está acima de mim. Então, eu acho que é mais por aí. A gente trabalha como uma equipa, tá sabendo? E nisso... Não, é fantástico, isso é muito fantástico. Ver essa... Sim, mas há um percurso muito importante Dê só esse coisa para ele pousar o... que é necessário percebemos nessa questão do Sarão. Entretanto, quando se formou o grupo, eu sempre estive lá presente, mas eu não queria me Ok, não estava envolvido. sei que depois de 3 meses, como andávamos todos juntos, e como era na hora do momento de cantar, eles iam cantar, eu ficava de parte. Falei, não, então tenho também que estar presente. Mas isso foi outras paradas. Entretanto, entrou o Nicolau, nós continuamos um grupo de 6 elementos e fomos indo, cantando, ensaiando. O Senhor, graças a Deus, foi capacitando, trazendo muitas músicas. O Grupo Sarão, particularmente, teve um percurso que nos mexeu muito. Sendo nós adolescentes, na altura, eu tinha por volta de 11 anos. O Nelson é meu mais velho de 2 anos. Nós cantávamos, orávamos, fazíamos muitos tipos de trabalhos espirituais, consagrações por aí fora. E chegamos num momento de uma prova mesmo, um impacto com Deus muito forte, em que havia um elemento no nosso grupo que chamava-se Sérgio Bondo. E, por sinal, é alguém que também esteve conosco, teve muitas músicas que o Sarão cantou, que ele também Ele escreveu. E ele, no momento
em que tinha que concluir a sua licenciatura, o senhor o chamou. Pronto, partiu-se. Foi para a glória. Naquele período, era 2008, o grupo ficou desmoronado. Bem, alguém que conosco conviveu desde a nossa adolescência, fomos indo desenvolver e de um momento para o outro já não está no nosso meio. Daí, os 3 elementos do grupo preferiram ausentar-se, largaram o grupo, disseram, pá, eu acho que não era esse os objetivos. Nesse caso foi o Milton e o... Os 2 elementos. Yeah. Um faleceu, que é o Sérgio. Sérgio. Estamos a falar do ano 2007, 2008. Yeah. Muito antes de chegar a essa época, vai terminar. Saiu o Norberto, depois saiu uma jovem que chamava-se Márcia Costa. Oh, tiveram mulher no grupo também? Yeah, foi uma experiência que a gente fez. Tentamos fazer uma experiência. Mas não deu certo. Deu certo, mas só que Mas ela gravou alguma música com vocês? Não chegou. Também não Nós, foi esse um percurso grupo, todo não. que o Evo está a descrever foi antes da nossa primeira obra discográfica. Ok. Yeah, isso Eu foi em quero chegar até 2006. aí para perceber como é que Só que acho que depois estás pegamos- a Só que dar você muita quer falar volta e estás a sozinho. dominar muita coisa. O Evo quer falar Yeah, sozinho. deixa-me só ser um pouquinho Não, mais... pode dar volta, não é problema. Eu quero ter. Yeah, mas o certo é que certo não, né? O que aconteceu é que com o falecimento do Sérgio Bondo, por acaso é filho do primeiro Paulo, secretário-geral Paulo Pombolo. Ok. Yeah, era um elemento do grupo, praticamente fundador, crescemos juntos, no mesmo contexto. Só que ele, pronto, acabou sofrendo um acidente e faleceu. E na mesma época, os outros 2 elementos, que é o irmão dele mais velho e o Wilson Paulo João, pronto, desistiram do projeto. Simplesmente acharam que pá, não temos mais tempo para isso. Mas restamos os 3. E estávamos a orar para Deus nos enviar mais pessoas, porque o nosso projeto era mesmo 5 ou 6 no máximo. E foi assim que a gente conhece o Tony Azaf, Tony Saron, né? Conhecemos o Júlio na mesma época e o Nelson Pi, o tecladista. E aí os 3 sentamos... Sim, porque que eu me lembro, o Nelson toca a guitarra e tinha o Nicolau, não, acho que não... Num clipe, acho que ele é o caminho. Sim. Ele é o caminho. Ele é o Não, caminho. é o- Tu ficavas nas congas. Nas congas. O Nelson Pi ficava no teclado. Exatamente. Yeah. É que é esse elemento. É Mas esse ele ainda elemento. está no grupo. Está no grupo, está no grupo. E eles 3 entraram na mesma época, estamos a falar de 2007, 2008. Porque em 2009 nós começamos a gravar o primeiro CD e lançamos em 2010, que é o CD A Luz. Sim. Já foi nesse formato que nós estamos até hoje. Sim, porque a partir daí é que, podemos assim dizer, começou uma nova roupagem do Sarão, um novo Sarão. Nós andávamos 3, depois vimos a necessidade de... Descemos com aquela queda e renascemos Sim, com esses 3 com mais manos. 3, quer dizer que o grupo continuou sempre com 11 elementos. 11 não, 6. 6 elementos, é isso. E a partir daí surgiu já os outros projetos, os outros desenvolvimentos. Ganhamos também muitos apoios Puxa no teu microfone. na altura. E Bem, eu penso que a união de quase todos os elementos do grupo partiu também, para além da questão espiritual, né, partiu também do objetivo que nós tínhamos. Na altura, a música gospel em Angola não tinha aquela qualidade. Yeah. E é música verdade. gospel em Angola, nós sabíamos que era Não música tinha a mesma para qualidade. outros. Yeah. Não tinha. Não tinha, certo. E as músicas eram vistas ou tocadas mais nos óbitos. E parece brincadeira, mas é a verdade. As músicas tocavam nos óbitos. Então, não, quer dizer, é mais fácil Não, mas dizer é que verdade. Mas é verdade. Não, é verdade. Eu É estou a verdade. rir, mas é verdade. yeah. foi um processo de evolução. e nós temos aquilo foi tipo uma revolta. Não, nós temos que fazer algo que seja ouvido, assim conforme nós ouvimos as músicas de outras nacionalidades. Só uma pergunta.